nossa ministração de hoje é boa notícia. Quem não gosta, né, de receber uma boa notícia, algo que nos traga esperança ou deixe nosso dia mais feliz, algo que nos traga ânimo. A palavra fala, né, da boa nova. E o significado de boa nova é uma notícia muito boa, novidade feliz, nome dado ao Evangelho, a notícia de que o mundo seria salvo por Jesus Cristo. Em Lucas 2, do 8 ao 11, contam sobre o nascimento de Jesus, né? Havia pastores que estavam no campo, nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso não é, né? Não é apenas para aquele tempo, né? Mas também para hoje. O nosso Salvador, ele nasceu. O nosso Salvador, ele veio para nos dar salvação. Ele veio para nos trazer coisas que ninguém mais poderia nos oferecer. A boa notícia que ninguém mais poderia oferecer. Imagine nós olhando para os nossos pecados, olhando para as nossas falhas e tantas coisas que nós precisamos ser transformadas em nós se nós não tivéssemos Jesus. Imagine se nós não tivéssemos a boa notícia de que Jesus, ele morreu por nós, que Jesus, ele se entregou por nós, e assim hoje nós podemos ter vida, e assim hoje nós podemos ter salvação, e mais do que isso, nós podemos ter tantas coisas que são importantes para as nossas vidas hoje, porque sem Jesus a gente não consegue ter aquilo que nós realmente necessitamos. Então, as boas novas, né, o próprio Jesus, ele é a boa notícia. Se a gente passa por algo ruim durante o nosso dia, se a gente passa por situações complicadas durante a nossa vida, se a gente passa muito tempo sem receber nenhuma boa notícia, né, que nos traga alegria ou que nos traga um ânimo, nós temos que nos lembrar que a melhor notícia que nós já poderíamos receber, nós já recebemos, que é saber que Jesus Cristo vive. Que é saber que Jesus Cristo nos ama e nos ama a tal ponto que se entregou. Como fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo é a melhor notícia que a gente poderia receber nas nossas vidas. Saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é a melhor coisa que nós podemos saber nessa vida, é a melhor notícia de todas. E tantas vezes nós nos esquecemos disso, e tantas vezes nós não nos lembramos que a gente tem essa boa notícia todos os dias. Cristo morreu e se entregou por nós, e não apenas morreu, mas ele está vivo hoje, sabe? Ele ressuscitou e assim ele venceu a morte para que nós não para que nós pudéssemos não viver mais mortos, né, em nossos pecados, em nossos delitos, mas pudéssemos encontrar vida nele e vida em abundância. Não existe nada mais poderoso do que isso, não existe nada mais importante do que isso, de saber que nós temos um Salvador, nós temos alguém que se entregou pelas nossas vidas, que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Em Marcos 1,15 diz: O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e criam nas boas novas. Então, as boas novas, né, nos trouxe também a possibilidade de nos arrependermos da vida que a gente possa estar vivendo longe de Jesus, nos arrependermos de muitas vezes nos afastarmos daquilo que Jesus tem para as nossas vidas, daquilo que Jesus tem para que nós possamos viver diariamente. Então, é um convite do Senhor para nós hoje. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Isso também é uma ótima notícia. O reino está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus Cristo, ele é as boas novas. A palavra, o evangelho são as boas novas, sabe? A gente deve crer e seguir, não apenas olhar isso e achar, nossa, eu recebi uma notícia, Cristo morreu por mim, Cristo se entregou para que eu possa ter um Salvador, Cristo se entregou para que eu possa
me arrepender dos meus pecados, mas apenas saber disso, mas não viver como se tivesse um Salvador, sabe? Viver como se não tivesse um Salvador, ou viver como se não fosse possível ter uma nova vida, mas nós devemos viver de verdade, crendo que nós temos um Salvador que se entregou por nós. Nós devemos viver de verdade a vida de arrependimento, de transformação em Jesus, porque ele possibilitou isso, sabe? Ele se entregou e possibilitou tantas coisas em nossas vidas. Em Isaías 52, 7 diz: como são belos nos montes os pés daquele que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Anunciar é algo que ele também nos chama para fazer. Nós não podemos receber essa maravilhosa notícia de que temos um Salvador e guardar isso só para nós. Como diz em Isaías 52, 7, conformosos são os pés, né, de quem levam as boas novas. Imagine só, você tem recebido todos os dias a boa notícia que Jesus ele morreu, se entregou para que a gente pudesse encontrar salvação, pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje a gente pode ter vida de verdade, vida em abundância. Hoje nós podemos ter um Salvador. Imagina você saber disso tudo e você guardar só para você. Você saber da melhor notícia da sua vida e você guardar apenas para você. A Bíblia nos ensina que nós devemos espalhar as boas novas, né? Que nós não devemos guardar elas apenas para nós, mas espalhar essa boa notícia que nós recebemos. E o quanto nós temos feito isso? O quanto nós temos espalhado as boas novas, o quanto nós temos revelado Jesus através das nossas vidas, o quanto nós temos falado de Jesus para as pessoas, o quanto nós temos levado essa alegria da boa notícia, né? Dessa ótima notícia de que nós temos um Salvador, o quanto nós temos nos alegrado de saber disso, se alegrar a tal ponto de não guardar isso apenas para si mesmo, mas querendo espalhar as boas novas para que outras pessoas também saibam que existe um Salvador, que as outras pessoas também saibam que existe um Deus que ama elas, que as outras pessoas também saibam que existe um Deus que enviou seu filho para se entregar por ela e assim elas podem ser transformadas e perdoadas. E quanto tempo a gente tem gastado com isso, ou quanto nós temos se entregado o nosso coração em falar das boas novas, em anunciar as boas novas. A boa notícia é Jesus, ele morreu, ressuscitou e vive. Ele vive hoje. E o quanto nós temos vivido essa vida de Jesus em nós e o quanto nós temos vivido realmente uma vida que Jesus está vivo. Será que nós vivemos como se não tivéssemos recebido uma boa notícia? Será que nós temos vivido de uma forma em que nós vivemos como se Jesus estivesse morto? Ou nós vivemos como Jesus, sabe, é real, como Jesus é vivo e o quanto ele fez por nossas vidas, o quanto ele realmente nos traz coisas para nossas vidas. Ou nós temos vivido totalmente alheio a isso, nós temos vivido totalmente longe de se alegrarmos com as boas novas, espalharmos as boas novas e temos vivido como se Jesus estivesse morto, mas na realidade ele está vivo. Ele está vivo, isso é uma grande notícia, isso são as boas novas, sabe? De que Jesus está vivo. Ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. E ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Ele quer que a gente esteja em comunhão com ele. Ele quer que a gente se aproxime dele todos os dias. Ele trouxe perdão para os nossos pecados, sabe? Então, se você não tem recebido boas notícias, sabe que ele morreu, está vivo. Saiba que ele trouxe perdão para os nossos pecados, para os meus pecados e os seus pecados. Ele nos deu um Pai. A palavra fala que através de Jesus nós somos filhos de Deus por adoção, sabe? Então ele nos possibilitou ter um Pai que nos ama, que cuida de nós e que quer, né, que a gente a cada dia se aproxime dele e a cada dia a gente se torne aquilo que ele nos chamou para ser, sabe? Ele nos trouxe salvação. Isso é uma ótima notícia. A gente poderia estar perdido em nossos pecados. A gente poderia estar totalmente perdidos longe de Deus. Mas nós temos um Salvador. Nós temos alguém para nos salvar. Nós temos alguém para nos salvar do perigo
dos nossos pecados. Nós temos alguém para nos salvar de nós mesmos, nossas próprias vontades. Nós temos alguém para nos salvar, um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Ele nos trouxe salvação. Essa boa notícia nos trouxe salvação, nos trouxe transformação. Então, quando nós temos vivido a transformação, que nós temos acesso através dessa boa notícia de que Jesus, ele morreu, ressuscitou e está vivo, de que Jesus é a boa notícia. Ele trouxe cura para as nossas dores. Como fala em Isaías 53, que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Então, Jesus, ele, com a boa notícia que é ele mesmo, ele nos possibilitou e nos possibilita tantas coisas diariamente, sabe? Então, se a gente não recebesse mais nenhuma boa notícia durante toda a nossa vida, saber que Jesus está conosco, saber que Jesus é o nosso Salvador, saber que Jesus, ele nos transforma, saber que Jesus, ele se importa conosco ao ponto de se entregar naquela cruz, se importa em fazer a vontade do Pai ao se entregar naquela cruz. Não importa quantas notícias ruins a gente possa receber hoje, amanhã, depois ou durante a nossa vida, a melhor notícia que a gente poderia ter e receber, a gente já recebeu, que é Jesus Cristo. A melhor notícia que a gente poderia receber é saber que nós temos um Salvador que se importa conosco, um Salvador que quer transformar nossas vidas, que está acessível ao nosso pedido de perdão e ao nosso arrependimento, e ele quer transformar a nossa vida de dentro para fora. E ele quer que a gente se aproxime todos os dias. Então, a melhor notícia a gente já recebeu, e o que a gente tem feito com isso. Nós temos vivido realmente alegres com essa boa notícia, nós não nos lembramos dela. Nós temos vivido tão alegres com essa boa notícia que a gente tem espalhado essa boa notícia para outras pessoas. Quantas pessoas precisam saber disso também, que existe um Salvador que as ama, que existe um Deus que enviou seu Filho para que elas pudessem ter vida, que existe um Deus que enviou seu Filho por amor, sabe, pela humanidade, e que ele quer perdoar elas, ele quer transformar a vida delas, e ele ama cada um. Então, quando a gente tem dedicado a nossa vida a viver essa boa notícia e espalhar essa boa notícia, então, independente de como tem sido a sua vida e de como tem sido o seu dia, talvez você não tenha recebido uma boa notícia há muito tempo, então quero te lembrar que você já recebeu a melhor notícia que você poderia receber, sabe? A notícia de uma promoção no emprego, a notícia de um filho, a notícia de, às vezes, passar na faculdade, são boas notícias, mas somente uma notícia, né, pode nos trazer um Salvador, somente uma notícia nos traz a salvação e nos traz o perdão, e é Jesus, sabe? E através dela a gente pode receber essas outras boas notícias, porque a gente pode hoje ter vida, porque hoje a gente pode desfrutar de coisas boas nessa vida, porque hoje a gente pode desfrutar da liberdade, sabe? De viver para Jesus e ele abençoar nossas vidas com as coisas que são boas também, mas que não são a melhor notícia que a gente pode receber. A melhor notícia sempre vai ser ele, então se lembre que Jesus é a melhor notícia que você poderia receber na sua vida, e que ele quer estar perto de você, e que ele quer se relacionar com você, e que através da cruz, né, tudo hoje a gente pode viver de forma totalmente linda com Jesus, de forma totalmente livre com Jesus. Ele nos libertou do domínio do pecado, ele nos libertou da prisão que a gente poderia estar vivendo longe dele, ele nos libertou de tantas coisas. E a gente não pode viver uma vida totalmente alheio a isso, ou viver uma vida como se nada tivesse acontecido. Nós recebemos uma boa notícia. Nós estamos ouvindo sobre essa boa notícia hoje, o que a gente tem feito, o que a gente vai fazer a partir de hoje. Se não está vivendo as boas novas, passe a viver. Se você não está vivendo Jesus, passe a viver. Se você não está espalhando Jesus para as pessoas, boas novas para as pessoas, passe a viver. Jesus é a melhor notícia que você poderia receber. É uma novidade muito feliz, é uma notícia muito boa. A notícia de que Deus enviou o seu Filho para que o mundo seja salvo por Jesus Cristo. Então, Deus abençoe sua vida. A boa notícia você recebeu hoje. Jesus Cristo morreu, se entregou por cada um de nós em obediência ao Pai. Um Deus que amou a humanidade até o ponto que enviou o seu Filho para que a gente pudesse ter um Salvador e recebesse essa boa notícia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas